TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. O alerta para a prevenção do câncer na luta contra o tabagismo. São previstos mais de 28 mil novos casos até o final deste ano. A retomada do crescimento do turismo doméstico. Hoje eles estão acordando e estão investindo nessa área. Na parte de esporte e aventura, na parte do montanhismo. E a longa fila de espera para a doação de órgãos no estado. Mais de 2.300 pessoas aguardam por transplantes. São os destaques do Jornal Sintonia desta quarta-feira, 8 de agosto, dia de São Domingos, padroeiro da cidade. Boa noite. O tabagismo está na origem de 90% de todos os casos de câncer de pulmão. O mês de agosto foi escolhido para intensificar as campanhas que podem evitar milhares de mortes todos os anos. Em Araxá, um grupo vem ajudando as pessoas que querem abandonar o vício. Doença causada pela dependência física à nicotina é fator de risco para aproximadamente 50 enfermidades diferentes. Ativo ou passivo, agride as células endoteliais, prejudicando o funcionamento normal. O monóxido de carbono produzido através da queima do cigarro causa diminuição da oferta de oxigênio ao coração, levando à isquemia, privando alguns órgãos, causando deficiência na oxigenação dos tecidos. Entre as doenças causadas pelo tabagismo estão a trombose, aterosclerose, a arterial coronariana, IAM e o acidente vascular encefálico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 17 milhões e meio de pessoas morrem todos os anos vítimas de algum desses males, dentre eles ataques cardíacos e os derrames. Em contrapartida, quase 50% dos fumantes querem deixar o vício. Preocupação com a própria saúde e mau exemplo a crianças estão entre os fatores. Em Araxá, o trabalho com grupos que querem abandonar o cigarro tem cada vez mais pacientes. A coordenadora da ação, gratuita, é a enfermeira Maria Aparecida Veloso, que afirma ser possível parar de fumar com um método de 12 meses. Esse tratamento, assim, ele ocorre uma vez por semana, durante 4 meses, depois vai passar de 15 em 15 dias, 4 meses é de 15 em 15 dias e 4 meses é uma vez por mês. E ele recebe tanto a medicação por via oral, que é a medicação que é específica para as pessoas para parar de fumar, como medicação também que são os adesivos que é o governo federal que manda. O mau hábito, além dos prejuízos à saúde, gera gastos. As despesas da assistência médica totalizam cerca de 8% de todo o custo em saúde. Para a população que fica exposta à fumaça, também há perdas. Os que inalam em ambientes fechados têm 30% mais de risco de desenvolverem patologias cardiovasculares e de 25% a 35% a mais por doenças coronarianas agudas, segundo o INCA. O Brasil deve fechar 2018 com mais de 28 mil novos casos de câncer de pulmão. A doença tem 2 tipos mais comuns, entre eles o adenocarcinoma, que atinge 40% dos doentes. O desejo de mudar de vida não é exposto nas câmeras, e sim na lista de presença e determinação a cada 40 minutos de encontro. Além de demanda espontânea, muitas vezes eles são encaminhados pelos médicos daqui de Araxá, das unidades. Então eles vão passar por um acolhimento, eu vou passar para eles quais são as maneiras de parar de fumar, quais são os malefícios do cigarro e o que eles vão fazer em caso de fissura.
Depois das férias escolares, é hora de continuar a reeducação alimentar das crianças por causa do excesso, principalmente de guloseimas e outros produtos calóricos. Nossa reportagem procurou dicas de uma nutricionista. Além da mudança de ares e de atividades, o período de férias se caracteriza por alterações na alimentação, seja nos horários ou na qualidade e quantidade da comida que vai para o prato. Retornar à rotina requer nova adaptação, principalmente das crianças que recebem merendas balanceadas nas escolas. Muitos pais precisam utilizar o tempo livre para promover a educação alimentar. Seria um momento em que os pais, teriam que aproveitar essa oportunidade de estarem mais perto dos filhos, para ensinarem eles a ter uma alimentação mais saudável, através, levar a criança para uma cozinha, ensinar, ela a produzir seu próprio alimento, e tudo mais. Mas não é só as crianças que passam por esse processo de excessos, não. Os adultos muitas vezes abusam dos fast foods. O resultado pode ser visto claramente nos quilinhos extras. A falta de cuidados pode trazer consequências ainda mais sérias para o organismo, que fica intoxicado, e tanto os órgãos internos quanto o cabelo, pele e unhas sofrem os efeitos negativos. Além deles não terem aquela preocupação de estar sempre comendo de 3 em 3 horas, a ingestão de líquidos, às vezes também acabam que eles também procuram alimentos mais fáceis, então acaba que isso atrapalha muito, e não tem um resultado muito positivo. A ingestão de alimentos calóricos, conservantes e refrigerantes, por exemplo, retira os minerais do organismo, que fica debilitado. E agora que é preciso retornar à vida normal, os consultórios ficam cheios em busca de novas adequações. O pessoal, eles chegam já assim falando, deu uma extrapolada, não alimentei nos horários adequados, então acaba que a pessoa ela não se reeducou melhor nesse período das férias, Então acaba que às vezes chega aqui para mim com um peso aumentado, desanimado, Então tem que retomar tudo de novo. Veja como fica o tempo amanhã. A quinta-feira será de céu parcialmente nublado. A temperatura máxima chega aos 28 graus e a mínima 16 graus. No próximo bloco, a situação preocupante dos transplantes de órgãos no estado e tiro de guerra convoca jovens para o alistamento. Os dados sobre a violência sexual infanto-juvenil são assustadores. As consequências são graves e duram a vida toda. Muitos casos não são denunciados por medo ou negligência. Denuncie. Disque 100. Todos contra o abuso sexual infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. O número de transplantes de órgãos caiu 7% em Minas Gerais no primeiro semestre do ano. Com isso, muitos pacientes continuam aguardando na fila de espera e precisam sensibilizar familiares dos doadores. Doar tem deixado de ser um tema pesado entre as famílias e a sociedade e passa a ocupar um espaço positivo e de valorização à iniciativa, que permite salvar vidas de quem precisa de um transplante. Mas mesmo com a conscientização da importância do ato, os números ainda não são positivos.
No estado, a demanda maior é por um rim. Atualmente, mais de 2.300 pacientes estão na fila para receber os órgãos. Em seguida, 736 pessoas esperam pelo transplante de córnea. Cerca de 50 precisam de pâncreas e rins ao mesmo tempo e 35 esperam por um fígado. Outro problema é a alta na taxa de recusa familiar, que gira em torno de 40%. Segundo a MG Transplantes, não existe mais lei que obriga o doador a deixar escrito a intenção. Por isso, a importância de comunicar aos parentes, e só a família vai autorizar a doação em caso de morte. Mas é possível se tornar um voluntário após aos 21 anos. Segundo o Ministério da Saúde, os órgãos que podem ser doados em vida são os rins, fígado, pulmão e medula óssea. Muitas pessoas já tiveram a oportunidade de uma nova chance através da doação. A ação pode ganhar uma campanha alusiva no próximo mês. O Setembro Verde pretende mobilizar todo o país. O tiro de guerra inicia na próxima semana a seleção de novos atiradores para a reserva do Exército. Ansiedade de cada membro do grupo na sala de instrução, todos nascidos no ano de 2000 e aqueles de anos anteriores que estão em débito com o serviço militar, aguardando a chamada para o exame médico. Danilo retornou da inspeção aliviado, por saber que não tem nenhum problema de saúde aparente. É para ver condições físicas, é um exame geral em si, para ver se o candidato está apto a servir no Exército, mas é um exame de rotina, é super tranquilo. O processo para ser um atirador inicia com o alistamento no primeiro semestre do ano. Em agosto, os designados comparecem até as instalações do tiro de guerra Capitão Barros e passam por uma verificação de documentos obrigatórios, prova de conhecimentos e habilidades e uma entrevista com os instrutores do TG. São esperados 551 jovens. Ele vem para tomar conhecimento de qual a sua designação. Parte dele será dispensada e outra parte irá continuar para a chamada seleção complementar. O processo completo encerra em fevereiro de 2019, quando 150 deles estarão aptos à matrícula. O presidente da comissão lembra que é obrigatório no país. O objetivo é formar reservistas de segunda categoria, também chamados de conscritos. Eles descrevem um pouco dos 18 anos vividos no decorrer do processo. A formação do atirador é realizada em 40 semanas, com 12 horas semanais de atividades, totalizando 480 horas. Em Minas Gerais, existem 33 tiros de guerras, como o de Araxá. A terceira de 5 fases acontece entre 10 e 31 de dezembro e há penalidades para aqueles que não cumprem a metodologia, porque o TG é uma instituição militar do Exército Brasileiro. Um papel muito importante, porque aqui dentro ele vai obter valores, né, que nós militares a gente preza até hoje, né? A hierarquia, a disciplina, o comportamento, né? O sim senhor, o não senhor, a gente ter essa disciplina, passar para os jovens, né, alguns valores que está se perdendo hoje em dia, infelizmente. Você vai ver daqui a pouco o turismo doméstico volta a crescer e a mobilização do Rotary Club para que a paralisia infantil continue erradicada. Para a Iandra evoluir, ampliamos possibilidades gerando mais de 10 mil empregos. Para o Mateus ter mais conhecimento, mudamos perspectivas através da educação. Para o Evandro e o Maison aumentarem suas conquistas, incentivamos talentos do esporte. Para a Alice ter uma vida com mais qualidade, viabilizamos o acesso à saúde. Para o Tomás e a Florência expandirem horizontes, colaboramos com a cultura. Há mais de 60 anos, presente em todos os segmentos do desenvolvimento sustentável da cidade, a CBMM cresce com Araxá, para você crescer junto.
Mãos desenha um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. O Rotary faz movimento de conscientização no final de semana para a importância de procurar os postos de saúde e imunizar as crianças contra a paralisia infantil. Em entrevista ao jornal Sintonia, o presidente do Clube de Serviço, Carlos Renato Anderson, falou sobre a iniciativa. Como está sendo alardeado e muito com grande mérito, o nosso país está livre hoje da polio e está tendo novos casos de sarampo. Já foram identificados mais de 800 casos no Brasil. E uma das bandeiras do Rotary é erradicar a poliomielite no mundo. Então, em vários anos de campanhas, já erradicou 99%. 99,9%. Nós temos apenas 3 países no Oriente que existem casos de poliomielite. Só que a vacina ela é vítima do seu sucesso. As pessoas vacinam, não têm a doença e deixam de vacinar. Então, o último caso de polio tem praticamente 30 anos. Então, esse sucesso leva as pessoas a pensarem, olha, para que vacinar se não tem? Então, nós estamos fazendo uma ação, Rotary Clube Araxá, Rotary Clube Araxá Sul, Araxá Norte, Araxá Vista do Sol e Rotaract Clube. Nós estamos fazendo uma ação do dia 6 até o dia 31, que é o período de vacinação para a poliomielite e para o sarampo, onde nós estaremos distribuindo folhetos, auxiliando e dando apoio à Secretaria de Saúde, e nós temos o apoio da Secretaria de Saúde também, né, distribuindo panfletos, enfim, conscientizando a população da necessidade de vacinação, tanto sarampo quanto poliomielite. Araxá, por informação da Secretaria de Saúde, ela está em uma situação confortável. Está com aproximadamente 95% da população para a poliomielite vacinada, foi vacinada na última campanha. E o público é de 1 a 5 anos. Mas nós temos cidades na região que estão com menos de 25% de vacinação. Como que vai acontecer essa mobilização aqui na região? Nós estamos mobilizando com carros de som e motossom ou alguma coisa assim. Panfletos, estaremos no calçadão no sábado, distribuindo esses panfletos e levando a informação para a população procurar um posto de saúde e se vacinar. No domingo, nós estaremos na Feira do Oceano Lemos com o mesmo trabalho, né? Então nós estaremos trabalhando no intuito de conscientizar a população da necessidade da vacina, para não acreditar no sucesso da vacina, né? Que realmente pode acreditar, mas não deixar de vacinar. O setor de turismo comemora o grande número de visitantes que passaram por Araxá na baixa temporada de férias de julho. A rede hoteleira teve uma das maiores taxas de ocupação comparado ao mesmo período de anos anteriores. Mais pessoas ocuparam os leitos em Araxá nos 31 dias do último mês. Pontuais fatores foram levantados pelo vice-presidente da Federação dos Conventions em Minas Gerais. Hoje nós estamos trabalhando com a diária aí, a realidade da nossa cidade. Nós estamos trabalhando com diária aí de 2002, 2003, para a gente conseguir manter, né, uma ocupação que é ideal para os hotéis. Porém, as nossas despesas, elas aumentaram assim, assustadoramente. Nós tivemos um aumento agora na energia de 38,9%.
né? Então, assim, agora estão se falando em aumento de água, estão se falando, por exemplo, o aumento da folha de pagamento também, né? Teve no começo do ano, aí, nós tivemos em torno de quase 8%. Houve aumento de turistas estrangeiros, principalmente da América do Sul e Central. Nos 4 finais de semana de julho foram registradas melhores taxas do que no ano passado. O aumento da ocupação hoteleira foi registrado em todas as regiões brasileiras, segundo uma pesquisa feita pela ABIH Nacional. A média para o mês de julho foi de 65%. O mês de férias escolares alcançava, há 6 anos, aproximadamente 90% de ocupação. E hoje, a queda nos hotéis executivos, não ultrapassando 40%. O que a Federação dos Conventions fala sobre esse cenário vivido hoje em 2018, até porque julho é um mês de férias, que seria considerado um mês com elevação dessa taxa? Minas Gerais hoje o turismo natural, o turismo esportivo hoje, a tendência é um crescimento muito grande e ele é muito pouco trabalhado e muito pouco explorado. Agora estão acordando algumas regiões, tipo Ouro Preto, Mariana, Sabará, essas regiões que antigamente eram um polo e virou cidade de passagem, hoje eles estão acordando e estão investindo nessa área. Na parte de esporte e aventura, na parte do montanhismo, explorando mais os naturais que eles têm, né? Que são as cachoeiras e tal. Aqui também, na nossa região, nós estamos também explorando isso. Tá? A gente está buscando trabalhar melhor isso aí. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Amanhã tem mais notícias no JS Meio Dia. E você pode rever as reportagens e toda essa edição no nosso portal Diário Sintonia. Assista agora antes e depois da lei. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios.